Bem, pessoal, dando continuidade então às nossas dicas, né, a gente vai falar hoje do estudo do sinal de uma função. Né? Isso é um assunto importante para quando nós temos que resolver, por exemplo, problemas em que nós temos inequações quociente ou produto, né, que nós precisamos fazer o estudo do sinal. Eu vou começar falando hoje do estudo do sinal das funções do primeiro grau, tá? E aí na dica de amanhã eu vou falar do estudo dos sinais da função do segundo grau. Então, uma função do primeiro grau, como a gente já viu, né, nas postagens anteriores, né, é uma função em que y é igual a ax mais b. E a depender do a, né, essa função pode ser crescente ou decrescente. Então, a gente vai ter os seguintes casos, né? Essa função, vou colocar aqui ó, a representação do eixo x, tá? O eixo x. E aí essa nossa função pode ser crescente, né? O que significa? Que o y aumenta quando o x aumenta, ou decrescente, tá? A intersecção com o eixo x é a raiz da função. Vou chamar, por exemplo, de alfa, né? A raiz eu encontro igualando essa função a zero, tá bom? Bom, definida a raiz, encontrada a raiz, nós sabemos o ponto em que a imagem é zero. Então observe o seguinte, ó, se eu fizesse aqui um eixo y paralelo, ou melhor, perpendicular ao x, né? Então veja só, em cima do eixo x, o y vale zero. Para baixo do eixo x, o y, portanto a imagem, ou a função, é negativa. E para cima do eixo x, né? Então para esses valores de x eu tenho pontos em que a imagem ou a função é positiva. Tá? Então esse é o estudo do sinal, eu tenho que definir para que valores de x a imagem é negativa, para que valores de x a imagem é positiva. Então é só você lembrar, quando a função está para cima do eixo x a imagem é positiva, para baixo do eixo x a imagem é negativa. Bom, aqui é a mesma coisa. Ó. Eu tenho aqui o eixo, né, y, se eu traçar ele aqui, então em cima do eixo x a imagem é zero. Né? Para cima do eixo x, portanto, nesse pedaço, a imagem é positiva, né? E para cá a imagem é negativa. Tá bom? Esse estudo é importante e amanhã a gente vai falar, né, do estudo, no caso, da função do segundo grau. Valeu? Até lá!